nos proteger, que pode nos desenvolver, é o Senhor de Engenho, né? né? Muito bem. Então a figura da sociedade patriarcal, né? Nessa lógica, né, cara, o outro ele é apenas um meio de obtenção de gozo e prazer, né? Não um fim, através de uma relação de alteridade, né? Isso já aí a gente depois eu vou entrar nessa parte da subjetividade do ser humano, né? Que é o que vai proporcionar esse tipo de sistema, né? Mas na prática, quem tá falando de história de colonização, a gente não pode deixar de falar, né, de que quando a corte veio pro Brasil, né, como o próprio Gabriel falou, a lógica não era desenvolver a colônia, mas principalmente de instalar sua sede longe dessa metrópole. E aqui, né, existia aquela prática do compadrio e do apadrinhamento, que era essa distribuição de cargos políticos e jurídicos aí, e que muitas vezes eram comprados ou cedidos. Então você precisava ter ali o networking com a galerinha para você ascender socialmente ali, né? Se você pegar, por exemplo, no Segundo Reinado, né, nesse período aí que os historiadores vão colocar de parlamentarismo às avessas, né? O imperador tinha o poder de escolher ministro, de dissolver Câmara de Deputado, né? Então é mais ou menos por aí. Então, para você ascender socialmente, você precisa ali daquela malandragem, né? Meio que É a apropriação do meio privado do meio público pelo privado, exato, cara. Que é aquela questão, tipo assim, pô, a partir do momento que eu... E passando pelo coronelismo até, pegando aquilo que Luquinha falou do Senhor de Engenho, né? Tipo, a gente tem uma continuidade de uma estrutura de relação ali, né? E a política no Brasil mesmo, né, cara, tem esse perfil, né, cara? O cara, por exemplo, em cidade interior é muito mais claro isso. O cara que se candidata a vereador, o cara é o tiozinho do mercado lá. Eu falo que em Tatuí tem, né, um vereador que não sei das quantas no supermercado. E aí o que acontece? O cara, ele tá ali na política por causa dele ser um ser político e ver um projeto pra cidade, pra comunidade. Não, ele tá ali porque é uma oportunidade de crescimento financeiro, porque o salário de um vereador é bom, ele tem uma certa fama ali no bairro dele, as pessoas conhecem ele, porque afinal de contas todo mundo do bairro compra com o cara, e é nessa que o cara vai se ascendendo por meio de status, principalmente, né? E a figura do protetor do bairro, né, cara? Falou, não, no bairro, assim, troca ideia comigo que eu vou te ceder o remédio, vou te ceder a fila da consulta, a fila do SUS pra uma cirurgia, coloco você ali, eu pego o filho do ciclano que me apoiou aqui, boto como como que fala, os caras da Câmara, como que é? Assessor político, e assim vai indo, né? Então essa figura do agrado, né? Sempre. Então, assim, aqui, o brasileiro não tem muito essa ideia de sei lá, né? A gente sempre tem que ter uma afetividade sempre, né? Uhum. Faz parte do jeitinho. Isso, né? E, por exemplo, quando a gente fala do homem cordial, que o Sérgio Buarque vai trabalhar muito bem isso, ele fala a questão dos diminutivos que a gente usa, né? Você pode fazer um favorzinho pra mim, né? Você transforma aquele elo em uma intimidade extrema. Por quê? Pra conseguir logo um proveito daquilo, né? Você não tá aqui pra desenvolver uma amizade. Você vai pelo lado da amizade, da emoção, né? Da emoção. Uhum. E aí aqui a gente romantiza as coisas muito, né, cara? Então, por exemplo, quando você fala de racismo no Brasil, né? Tem um traço da cordialidade, né? O cordial não é o cordial do cara gente boa, do cara polido, que fala. Não, é o cordial vai de acordo com as emoções. Com o coração, né? Sim. Então, assim, o cara assim, não, pra fazer isso, eu vou ter que ter ideia com os caras e... Então, assim, enquanto, por exemplo, o Sérgio Buarque, ele analisa muito com a questão da migração japonesa, porque era o contexto que ele escreveu o livro, né? Raízes do Brasil, e ele faz uma comparação. Os japoneses, por exemplo, demora um tempo para eles criarem um vínculo com você, né? Por toda a questão cultural que eles têm lá no Oriente. Então eles demoram para criar esse vínculo. No caso do Brasil, cara, você encontra o cara 2 vezes, 3 vezes em um rolê seguido, assim, você já tá abraçando o cara. E a gente faz isso não porque a gente quer tirar proveito, virou uma característica nossa, do brasileiro, Sim. que abraça todo mundo, simpático, troca ideia com todo mundo. Mas também que é agressivo, que é violento, né?
E o que vai sendo formado aqui no Brasil é mais ou menos o que a psicanálise vai chamar de fraternidade transgressora. Através dessa mentalidade coletiva, não o inconsciente coletivo, que são os junguianos que vão trabalhar essa questão, mas de uma mente coletiva, né? Você vai constituindo formas de sentir, de agir, de pensar, onde você tem a primazia pelo gozo, é o gozo imediato, é o aqui ou agora, nenhuma preocupação com o outro, com a alteridade e um esforço tremendo em ferir normas e ludibriar as leis que regem o convívio social, assim. É algo que acaba sendo extremamente normalizado, né? Pegando o histórico que o Luquinha trouxe, né, da história do Brasil, a gente tem aí 5 séculos de uma normalização, claro, em diferentes contextos, com as diferentes mudanças em cada contexto, mas, a gente tem um estabelecimento de uma relação de poder extremamente profunda, extremamente enraizada, né? E as pessoas que estão ouvindo a gente até pensam, mas estão falando de história, estão falando do quê? Não, a gente está falando de coisas que a gente vê no dia a dia acontecendo, né? A gente tá só trazendo justamente o quão enraizado isso é, né? Tipo, não surgiu do nada. Não foi um dia que alguém pensou, tipo, semana passada e falou, eu vou ser malandrão aqui. Tipo, o cara que é malandro hoje, desculpa, parça, você não é nada original. Tanto que as pessoas mais carismáticas, assim, sempre tem dentro do meio social ou de trabalho, tem essa vantagem, né? Então o cara que troca ideia com a patroa, consegue uma folguinha ali, outro aqui, né? O cara é gente boa, tal, né? E o cara que é mais fechado, porque ninguém... Aqui no Brasil, né, a gente vê, por exemplo, as pessoas que são menos abertas, assim, é ok, é a personalidade de alguém, mas para o brasileiro é visto como uma pessoa mal educada ou uma pessoa, como que eu posso dizer assim, uma pessoa mais ríspida, que não dialoga com as pessoas, mas não, é que a gente tá indo, aquela ideia da justa medida lá, a gente tá no privilégio, né, tipo, tá exagerando na questão do sentido de se relacionar com as pessoas porque sai um proveito dali, né? Então você chega num lugar, você sorri, troca ideia, cumprimenta, faz uma piadinha, né? Você já ganha uma moral naquela região, naquele lugar. Isso quer levar um proveito ali, sim. No caso do cara um pouco mais antipático era a palavra. O cara mais antipático, o cara é visto com maus olhos, né? Sim. É como vocês já falaram, né, cara? O cidadão que ele utiliza aí do jeitinho brasileiro, ele realmente tem dificuldade no reconhecimento do outro. E como que isso se dá, né, no âmbito interno, assim, psíquico, que eu diria, né? Isso tem relação direta com o nosso princípio de prazer e o princípio de realidade que vai ser estudado pela psicanálise, né? Nós nascemos aí com esse narcisismo primário, é quase como se fosse uma fantasia que a criança tem, né, de que tudo se dá a partir da magia, de que seus desejos, né, a gente pode impor nossos ideais, né, impor a nossa lei, e principalmente esse tipo de narcisismo que a criança tem, ele é adotado por essa noção de onipotência. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos entrando na dinâmica familiar, das relações com o pai, com a mãe, né, nós vamos tendo essa passagem desse estado de princípio de puro prazer, puro desejo, é o gozo imediato, para esse estágio de atrasar, de renunciar à prática do desejo, né, de uma maneira imediata, né, porque nós vamos aí, através desse processo, nós vamos nos defrontando com o real e entendendo que nós não podemos tudo, né, e aí nós vamos internalizando esses valores, as críticas que nos permeiam, né? Essas exigências dos desejos dos nossos pais, que é o que forma o nosso sistema de valor dentro de um espaço social, né? Então, o cara que lança a mão desse tipo de relação com o outro, né? Ele sempre vai querer fugir, se subverter. E aí a gente entra num combate, num conflito entre o nosso narcisismo, né? Essa nossa noção de onipotência, de desejo, contra a alteridade, essa questão dissociável da existência humana de que o outro é importante para a nossa sobrevivência, né? De que o outro não é um meio, mas sim o outro é um fim. E aqui eu coloco o Freud para ser clássico nessa classificação, nessa diferenciação, porque é o complexo de Édipo,
né, no triângulo edípico entre pai, mãe e filho, que vai ser o responsável por a gente internalizar esses conjuntos de valores no qual o ego vai poder se pautar, né, na hora de se relacionar com o outro. E pode ver de que, junto com a utilização do jeitinho brasileiro, né, a obtenção do prazer imediato, vem acompanhado aí a culpa. Que é esse caráter que vai nos permanecer, vai fazer com que a gente tenha essa noção aí de alteridade, né? A culpa, ela tá ligada diretamente à nossa essa noção de alteridade, uma vez que ela garante a existência da civilização. E essa parada, né, vai se enraizando, né, cara, ao ponto de também ter um motivo, né, pra isso acontecer, né. Primeiro que, pô, a gente é fruto de uma colônia de exploração. Como o Gabriel falou, a galera veio aqui, explora, ganha o que tem que ganhar, vai embora. O Estado, querendo controlar tudo também, vai vir com essa ideia de qualquer tipo de riqueza encontrada, vide quando descobrem as minas de ouro no Brasil, o Estado já interferindo, colocando regras, leis, as famosas burocracias, né, que é um caso muito comum no Brasil. Pô, pra você conseguir um documento aí para imposto de renda, cara, você tem que ir no banco, sentar em fila, esperar o cara te atender, coisa que hoje o cara poderia te mandar por e-mail, por exemplo. Não, mas você tem que ir lá, você tem que assinar, você tem que provar que é você. Por quê? Porque todo mundo quer passar perna em todo mundo. Então é uma coisa meio que a metrópole criou, né? Então, por exemplo, você tinha o caso das minas lá, os caras, a primeira coisa que a metrópole portuguesa vai fazer, portuguesa vai fazer é ir no lugar, cercar toda a terra que possivelmente tem ouro. Todo mundo que entrar ali, quando sair com as suas explorações, você tem que deixar o quinto lá, né, que era os 20% lá do ouro que você arrecadou, deixar pro Estado. Ou seja, pensa você tendo essa vida desde sempre, de tudo, a sua liberdade, de certa maneira, castrada a todo momento, né? E aí, cara, quando você aparece os picos... As brechas, né? A oportunidade, o clique perfeito. Como que é? O santo de pau-oco é um exemplo disso, né? O santo colocava o lavar a égua, né? O termo de lavar a égua, que você jogava o ouro no pelo do cavalo para depois jogar a água em cima e escorrer o ouro, né? Então você lavou a égua, né? Por exemplo, a gente usa muito isso para falar, puta, trabalhei pra caramba essa semana, ganhei dinheiro, lavei a égua, né? Então assim, vai aparecendo essas oportunidades. Eu gosto de, quando eu tô dando aula, explicar muito, fazer assim, ó. Quando sua mãe tá na casa, eu falo pros alunos assim, quando sua mãe tá na casa, você tem que ir lá, você tem que colaborar com ela. Então você vai lá, ajuda a mãe e o pai, né? Pelo menos era pra ser assim. Você vai lá, ajuda com a louça, ajuda a fazer uma faxina aqui, arruma a cama ali. Quando você tá sozinho na casa, você começa a ter um trimelique, porque você não sabe por onde começar a zoeira, né? Então, assim, você vai chamar colega pra ir em casa, pra fazer festa, pra bagunçar, ou ficar, sei lá, 200 horas no videogame, que é o caso da molecada que gosta mais disso. Então você aproveita as brechas que você tem para você extravasar ao máximo, né, cara? Porque as obrigações a todo momento vão cansando, né? E esse é o perfil mais claro que a gente vê, por exemplo, da malandragem, né? Sim, é louco que eu tava vendo uma entrevista do Cortella, né? Faziam várias perguntas para ele, justamente sobre essa questão do jeitinho brasileiro, né? E uma das perguntas que faziam para ele era justamente sobre a questão da burocracia, né? Falavam assim, mas Cortella, o jeitinho brasileiro não é uma forma de resolver essa quantidade de burocracia que a gente tem hoje, não sei o que e tal. Ele deu uma resposta que eu achei bem interessante, que ele vira e fala assim, a burocracia é um problema? É gigante? Só que a partir do momento que você usa a brecha, você não está resolvendo o problema, né? Você está criando outro. Eu até trago esse exemplo aqui para comparar com que as pessoas os casos que a gente vê hoje, né? A gente está em uma situação de um descontrole da pandemia absurdo, né? Com desgovernos acontecendo nesse país, algumas medidas, alguns protocolos sendo estabelecidos para tentar conter essa pandemia, e as pessoas falando, por exemplo, assim, mas, meu negócio vai fechar, eu vou abrir e não quero nem saber, não sei o que e tal.
ao invés da pessoa direcionar a crítica ao que realmente está acontecendo na situação, né? Meu, por que você